Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 28. Quero ler só a parte A desse versículo. Esse é 1 Coríntios. 2 Reis 4, 28. Isso. Todos acharam? Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 4, versículo 28. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Pedi eu ao meu senhor algum filho? Só aí, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque é o Senhor que sustenta essa casa, é o Senhor que sustenta o Ministério Batista para as Nações. Obrigado por nos amar tanto assim e nos dar cobertura, sabedoria, nos ensinar, nos corrigir. Obrigado porque o Senhor está cuidando de cada detalhe. Repreendemos toda ação das trevas que vem para roubar a alegria dessa noite, que vem para roubar, Senhor, a palavra dessa noite. Somente a presença do Teu poder pode agir através do Teu Espírito Santo nos corações nessa noite. Repreendemos toda a ação das trevas. Dê a cada um uma mente receptiva e um coração aberto para que eles possam ouvir e compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Pedi eu a meu Senhor algum filho? Eu estava lendo sobre esse livro já tem um mês mais ou menos, e eu comecei a discorrer sobre esse assunto. Eu anotei no celular e eu não ministrei isso na juventude, e fui deixando e fui escrevendo ao longo desse último mês. E hoje essa semana eu decidi que eu iria ministrar sobre isso. Isso já tinha a programação de estar hoje no dia 7 aqui com vocês. Você sabe dessa história? Essa história é da mulher sunamita. Se você for discorrer esse assunto tudinho, você for ler, você vai ver que essa mulher sunamita, o nome dela não é sunamita porque ela morava em Sunem. E por ela morar em Sunem, ela era sunamita. Então o nome ela não tinha, a Bíblia não mostra o nome que essa mulher tinha, mas era conhecido na Bíblia como a mulher sunamita. Ela é uma mulher de posses, tinha uma vida muito bem estabilizada, a família muito bem, seu esposo. E o profeta Eliseu saía do lugar onde ele estava e para ir para um Monte Carmelo. Periodicamente ele fazia esse trajeto. E por fazer esse trajeto, aquela mulher se atentou a esse detalhe e ofereceu a casa dela para que eles pudessem repousar. Tanto ele como Geazi, que era o servo, o auxiliar de Eliseu. Então todo aquele percurso começou a ficar constante, virou uma rotina. Aquela mulher sempre abria as portas da casa dela para que eles pudessem repousar, descansar e no dia seguinte continuar a viagem. E certo dia, aquela mulher incomodada com a situação e querendo realmente oferecer mais para aquele profeta e para o seu servo, conversa com o seu esposo e pede para ele: vamos construir em nossa casa um quarto maior, onde eu possa oferecer um lugar mais confortável. E nesse quarto eu posso colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira, alguma coisa que eles possam se acomodar com muita tranquilidade. E o seu esposo, obviamente, atendeu e construiu esse espaço na casa deles. Então era constante, todas as vezes que Eliseu vinha nas suas viagens, parava na casa dela e ali se alimentava
e no dia seguinte continuava a viagem. Diante dessa situação, desse nível de ser serva que essa mulher tinha, esse coração aberto, hospitaleiro que ela tinha, que é uma virtude que hoje muitas vezes nós não temos, visto a insegurança que nós temos hoje, os roubos, as coisas, nós não temos mais essa facilidade. Óbvio que você não leva qualquer um para sua casa. Óbvio que você não oferece, abre as portas da sua casa para qualquer um. Com tantos hotéis luxuosos, com tantas coisas boas, a gente acaba evitando que isso vindo gente para nossa casa. Mas aquela mulher usou diferente. Ela serviu a Eliseu. Ela estava disposta a servir. O que me parece é que o marido dela não tinha o mesmo nível de amadurecimento que ela tinha. A mesma compreensão e a obediência a um princípio de honrar aquele homem de Deus que estava sempre na casa dela. Quando Eliseu fica ali surpreso de saber que eles investiram valores, tempo, gastaram ali para poder oferecer para ele um quarto, uma cama confortável, Eliseu pergunta para ela: o que é que você precisa que eu vou orar e as coisas vão acontecer, vou profetizar a sua vida? O que ela diz: eu não preciso de nada, estou muito bem. E aí a Bíblia diz que o seu servo, Geazi, fala assim: olha, Eliseu, você viu que ela realmente tem dinheiro. Eu estou parafraseando para você entender. Ela tem recursos, ela tem uma casa, tem propriedades, mas ela não tem filho. Então, naquele momento, Eliseu fala: olha, daqui a 1 ano você vai estar amamentando uma criança. Aquele 1 ano passa e a promessa vira realidade na vida daquela mulher. O filho nasce e o filho começa a crescer. A mãe não tinha pedido aquela criança. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar essa mulher pedindo um filho. Em nenhum momento ela pediu algo, mas por iniciativa de Geazi e de Eliseu, essa mulher teve um filho. Por interceder e profetizar, Deus proveu e veio um filho sobre aquela casa. A gente sabe que filho, quem tem filho, chega uma época do nosso casamento, quando você não tem filho, e começa a faltar um espacinho dentro de casa, que parece que precisa de algo a mais. E quando a gente tem o filho, parece que dá uma completada. A alegria vem, algo muito mais valoroso. Se você andava 180 km por hora na rodovia, você não anda mais, você anda mais 100, 110. Por quê? Porque você tem uma criança. Você é mais cuidadoso, pensa 2 vezes antes de subir numa escada. Não é verdade? Você pensa por quê? Porque tem um filho te esperando em casa. Na sua casa tem alguém que te traz alegria. Alguém que te traz ânimo, que dá fôlego para você viver. Eu muitas vezes, eu tenho uns problemas aqui na igreja, as coisas. Aí eu chego em casa e eu vejo a Gabriela muito bem, com saúde. Eu falo, já basta. Porque o resto a gente se vira. Mas o filho da gente tendo saúde, a gente se alegra. Quando é na gente, quando é nas coisas, a gente dá um jeito, ajusta. Mas aquela criança nasceu. E aquela criança estava um dia com o pai no campo. E ela começou a ter muitas dores de cabeça. E o pai pediu para um servo: leve para a mãe. E quando o servo chega com o filho e entrega para a mãe ali, talvez no colo, talvez vendo o que ia poder fazer, não entendendo o que está acontecendo, e de repente aquela criança vem a óbito. O filho que ela não pediu, o filho que ela recebeu de uma promessa, um milagre, onde a casa dela não tinha alegria, não tinha paz, talvez, não tinha aquela essência de ter uma família completa. Agora, o filho
que trazia alegria gera tristeza. O luto chegou naquela casa. A tristeza chegou naquela casa. Eu dei um tema. Toma que o filho é teu. Eu dou esses temas mais na juventude, mas aqui vocês não vão escandalizar, não. Toma que o filho é teu. Aquela mulher desesperada, o que é que você faz? O que você faria? Eu faria o jeito natural. A criança, não sei, 8 anos, 9 anos, 7 anos, não sei quantos anos a criança tinha. E ela pega a criança. Qual é o jeito natural da criança de fazer? Sepultar. Procura um médico, um hospital. Faleceu. Vou ter que sepultar. Diferente de que todo mundo fazia, aquela mulher fez diferente. Ela pegou a criança, foi ao quarto do profeta e colocou na cama do profeta. Colocou na cama de Eliseu e falou: marido, providencia um animal, um cavalo, um servo, eu preciso encontrar Eliseu. E quando o marido, sem entender, olha para você ver como que existia um falta de nivelamento ali na família. O marido sem entender, mas o que está acontecendo? Por que você quer encontrar Eliseu? Não explica. Ele fala, shalom, a paz, é isso que fala. Ela fala. Algumas versões. E ela pega e sai dali junto com o servo, sem falar nada, em silêncio. Meus amados, ela acabou de perder o filho. Ela acabou de perder a alegria da casa dela. E ela pega um animal e vai ao encontro de Eliseu, sem falar o que tinha acontecido. Talvez eu acho que ela subiu ao quarto e colocou a criança, fechou a porta. E ela precisava ir ao encontro de Eliseu. Ela precisava ir ao encontro de quem prometeu. De quem foi o instrumento que fez com que aquele milagre acontecesse na casa dela. E ela pega e sai. E a Bíblia diz, eu acredito que o animal deve ter chegado super cansado, esgotado. E ela não conta, e de longe Eliseu vê. E fala, o seu servo, vá ao encontro dela. Alguma coisa, a mulher sunamita está atrás. Fala com ela. Acredito que Eliseu estava descansando. Eliseu estava no conforto, talvez ali, teve um dia corrido, e talvez na tarde dele, talvez, após o almoço, ele estava descansando. Ele fala, vai lá, conversa com ela, Geazi. Geazi chega nela, o que aconteceu, como está a sua casa, seu filho? Está tudo bem, shalom. Algumas versões vai dizer, shalom, está tudo bem. E ela continua. Amados, ela não contou para ninguém. A crise estava na casa dela, ela não disse para ninguém. Ela não buscou compartilhar com ninguém. Ela não buscou a opinião de ninguém. Ela não queria saber nem a opinião do esposo. Alguma coisa poderia atrapalhar aquilo que ela colocou no coração, que era trazer de volta a alegria para a casa dela. Então ela passa por Geazi, chega a Eliseu e se joga no chão e fala o que aconteceu. Aquilo que eu li. Por acaso eu pedi algum filho? Por acaso eu pedi algo? Por acaso eu pedi alguma coisa no reino? Eu já ouvi gente dizer, eu quero que Deus tire o chamado. Tem um chamado pastoral, eu tenho um chamado de servir na igreja, eu tenho um chamado missionário, mas eu quero que Deus tire esse chamado. Porque eu não pedi o chamado. Eu não pedi o filho. Eu não pedi alegria na minha casa. Mas diante da resposta de Deus, ela foi atendida. E Geazi, o servo de Eliseu, eu falar Elias, vocês me corrigem. Eliseu, o que Eliseu fala? Pega o cavalo, acredito que Eliseu deve ser mais novo, Geazi mais novo, mais rápido.
pega o cavalo, pega meu cajado, vá na frente, chegue lá, coloca o cajado sobre a face. E Geazi faz a mesma coisa. Vai, chega na frente. Saíram juntos, teoricamente, a mulher, mas Geazi chegou na frente. E quando Geazi coloca o cajado sobre a face da criança que estava morta, acredito que ele foi com muita pressa, porque também o pai poderia enterrar a criança. Alguém poderia ver e enterrar a criança. E Geazi chega, coloca, e atrás chega Eliseu. Sabe o que Geazi fala? Profeta, a criança não reviveu. Fiz todo o procedimento. A criança está lá, no quarto onde você descansa. Sabe aonde que é o seu repouso? Aonde é o lugar de descanso do Senhor? A criança está lá morta. A promessa que o Senhor deu para ela, que o Senhor foi instrumento de vida naquela casa, agora está lá morta. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. O pepino está ali. O problema está ali. Amados, quando aquela mulher recebe a criança viva, a criança nasce, a alegria é estabelecida naquela casa. É uma alegria extraordinária, porque foi uma alegria quando a minha filha chegou. E foi uma alegria, eu tenho certeza, quando você recebeu seu filho, seu neto, sua neta. É uma alegria que só nós, somos pais, sabemos como é. Mas, de repente, a alegria que era extraordinária se transforma numa tristeza profunda. Tudo estava muito bem. As coisas estavam caminhando tudo certinho. De repente a tristeza chegou naquela casa. O que nós vemos é a história onde uma mulher está totalmente frustrada e ela sai de um ponto ao outro para encontrar com aquele que poderia resolver os seus problemas, que poderia trazer cura na sua casa, que poderia trazer milagre na sua casa. Essa caminhada que nós temos visto é a nossa caminhada de todos os dias no reino. Nós estamos quantas vezes muito bem na nossa casa, a fazenda está dando lucro, o comércio está muito bem, a família está muito bem, eu construo, eu reformo, eu troco de carro, eu faço tantas coisas, mas de repente o luto chega na minha casa, a tristeza chega na minha casa, eu não consigo entender o porquê. Se eu estou investindo dinheiro, se eu estou construindo um quarto na minha casa para servir um profeta, se eu investi dinheiro, comprei uma cama, comprei uns móveis, e o meu filho morreu. Quantas vezes nós fazemos essas perguntas? Quantas vezes nós questionamos aquilo que Deus nos deu como promessa? E quando o dia mau chega, quando o prejuízo chega, nós questionamos a Deus, não entendendo, porque eu fiz tudo certo, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo certo, o porquê eu estou servindo a tua casa e essas coisas acontecem na minha casa e do ímpio não acontece? Porque você já fez essa pergunta. Aquela mulher era uma mulher convicta. Eu vejo o equilíbrio de uma mulher no nível que ela estava, na situação de caos que ela estava. Ela saiu em silêncio, não falou para o seu esposo, porque talvez ele ia falar, não, eu vou enterrar. Não deu certo lá na igreja? Você não conseguiu? O seu chamado não foi para frente? Eu vou enterrar. Não conseguiu tocar aqui em cima, não tem espaço na igreja? Eu vou enterrar.
Ah, eu não posso servir porque eu não tenho tempo. Eu vou enterrar. Tem muita gente enterrando a promessa. Tem muita gente enterrando o chamado. E os anos estão passando, e nós estamos olhando para o problema. E esquecendo que eu tenho alguém que pode interceder em meu favor. Aquela mulher tinha Eliseu. Nós temos Jesus. Ele pode interceder em nosso favor. Ele pode reverter o quadro negativo da nossa casa. Talvez um casamento já está destruído. O filho foi para as drogas. Eu já ouvi pais falar assim: mas meu filho cresceu na igreja. Meu filho estava aqui na igreja, agora está lá no mundo. Bebendo, caindo e levantando. Já ouvi. Meu filho agora está nas drogas. Quantos que nós já tivemos aqui, quantos jovens, adolescentes, que estavam aqui sentados nessas cadeiras e foi morto pelo crime, porque devia droga lá na boca de fumo. Quantos? Dá para contar, tem vários. Quantos pais perderam seus filhos? O silêncio foi a chave. Sabe por quê, amados? Porque no silêncio ela não teve interferências negativas. Quando a gente está mal, quando a gente está no dia mal, se eu for buscar alguém que nem ora, um dia uma pessoa veio dar me instruir de como proceder com a juventude. Nunca liderou uma célula na igreja e veio me instruir. Nem orar, não orava. Como eu posso confiar em alguém que nem ora? Que nem tem frequência aqui? Você confia? Você, é a mesma coisa dizer, eu vou num médico que não tem informação nenhuma. Você faz? Não faz. Ou num advogado que não tem instrução nenhuma, porque você entra numa causa para ganhar. Você quer um advogado bom. Você quer um médico bom. Porque você quer resolver o problema. E quantos de nós, ao invés de buscar aquele que poderia resolver a nossa situação, se esquece e começa: ô fulano, o pastor está falando muito alto. Ô fulano, pastor, não veio no culto domingo, na ceia, o que acha? Não veio. A igreja está muito escura. A igreja tem que pintar de novo. Aí a gente começa a ter bastante no meio. Essas interferências no caminho nos atrapalham de receber a promessa. E por isso que muitas vezes nós não entendemos porque o nosso filho, porque a nossa casa perdeu a harmonia, a nossa casa perdeu a paz, nós perdemos os recursos, perdemos a saúde. Porque esquecemos de estar em silêncio, de buscar resposta naquele que pode me responder, não aquele que pode me abalar. O que você vê nessa história, a mulher saindo em silêncio do ponto da morte até encontrar o profeta que poderia interceder. O profeta, eu não vou ler esse versículo. O profeta, eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Geazi 4:29. Se quiser colocar aí. 2 Reis 4:29. Olha o que o profeta diz para Geazi: não perca tempo. Pegue o meu cajado e corra o mais depressa possível. O mais possível que puder. A versão está um pouco diferente. Se encontrar alguém, não se preocupe em cumprimentar, em bater continência. Sabe quando você quer bater continência para todo mundo? Quando a igreja tem que agradar a todo mundo. Um tempo, gente, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo. Não vai. Irmãos, nós não vamos conseguir. Jesus não agradou todo mundo. E por que muitas vezes nós tentamos agradar todo mundo? A gente quer dar a resposta certinha para todo mundo. Nós estamos perdendo tempo. Porque nesse intervalo,
A vida está passando. E eu estou esquecendo do propósito. A gente tem que parar de buscar opiniões daqueles que não acrescentam em nada. E olha o que a Bíblia, que Eliseu continua dizendo. Se encontrar alguém, não se preocupe em cumprimentar. Como assim não cumprimentar? O cara que serve na igreja, o servo, ele está indo numa ação missionária, mas ele não é para cumprimentar? Ele não é para dar atenção? Se alguém, olha só o que a Bíblia continua. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Existia um propósito. Ele precisa cumprir. Ele precisa fazer com que as coisas aconteçam. Ele não pode ter interferência. A mulher não teve interferência. Vocês estão me entendendo? A mulher não teve interferência. E esse é o ponto do momento em que você recebeu a promessa. Você recebeu a promessa, mas existe um período até você alcançar o primeiro passo, que é tocar no coração de Deus. Esse período é um período que eu penso que a dúvida vem, a tristeza vem, os sentimentos negativos vêm. Eu sou isso mesmo. Não dá certo, vou trocar de igreja, vou correr atrás de outra coisa. A dúvida vem. Você acha que essa mulher não tinha dúvida? Você acha que essa mulher, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu podia ter levado meu filho para o hospital, eu podia ter enterrado. Vão me chamar de louca. O que eu estou fazendo? Será que no meio do caminho ela não pensou em voltar? Não, ela continuou. As coisas estavam ruins, mas ela continuou. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega àquela casa, meu Deus, quando Geazi chega àquela casa, não dá certo. Ele diz para o profeta, não deu certo, tá aí, resolve, estou com o cajado de volta, eu estou assistindo aqui, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque não era para Geazi. Era aquele que foi instrumento para a promessa tomar verdade da vida daquela mulher. Só ele poderia. Eu entro num assunto. Falei até agora do silêncio dessa mulher. Do silêncio até essa mulher e até Eliseu. E agora do silêncio desse homem, de Geazi, até a casa daquele menino que estava morto na cama de Eliseu. Então Eliseu entra no quarto, fecha a porta. Olha novamente, Eliseu não tendo interferências externas, gente duvidando, gente incrédula. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro, vou recordar com vocês lá em Lucas 8:51, sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo já estava morta, teoricamente, aos olhos humanos. E Jesus vai, parece que contando a história, Jesus vai muito calmamente. Opera um milagre no meio do caminho e Jesus continua indo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele, aos olhos daquelas pessoas, estava morta. Jesus demorou demais. Poderia estar aqui. Minha filha não deu atenção, tinha que ter vindo mais rápido. As perguntas eram assim, as conversas, as críticas. Quando Jesus tira aquela multidão, ele entra no quarto onde está aquela menina, lá entra os pais, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João entram naquele quarto, junto com os pais. Quando Jesus disse, ela não está morta, mas ela está dormindo, a Bíblia diz que eles dão risada. Não, acredito que eles falaram, não, o senhor está louco. Ela está morta. Ela não tem batimento. Ela já morreu. Desmerece.
tira o crédito de Jesus, e Jesus recebe uma interferência. O que Jesus faz? O versículo 8, 54. Mas ele, pondo todos para fora, pega-lhe na mão e clamou, dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te, menina. Algumas versões, a minha versão é diferente, mas algumas versões vai dizer: coloca eles para fora e fecha a porta. Essa versão aqui vai dizer: feche a porta. A sintonia entre o que Jesus operou na filha de Jairo, em um lugar fechado, em silêncio, sem interferências negativas, sem gente opinando, sem gente incrédula para atrapalhar o milagre, é a mesma sintonia que Eliseu teve ali. Quando Eliseu entra no quarto, aquela criança está lá, e eu acho que ele anda para um lado, para o outro. A Bíblia diz que o quarto era grande, e eu acredito que ele está orando, ele está buscando a Deus. Eu falei: o que eu vou fazer, Senhor? A dúvida veio, a dúvida foi embora, e ele está lá pensando: o que eu vou fazer, meu Deus? Ele começa a guerrear, ele está lá, e os pais estão lá fora esperando, o desespero: o que eu vou fazer? Qual é a resposta? Acabou o meu ministério. Eu acho que ele pensa assim: acabou o meu ministério, porque eu prometi, agora todo mundo vai ficar sabendo, esse filho é o filho da promessa, e agora essa criança morre, não sabemos a culpa, o Senhor não falou comigo. E ele começa a entrar, e aí a Bíblia diz que ele busca ali a instrução em Deus, e ele deita sobre a criança, coloca os braços sobre os braços da criança, coloca a boca sobre a boca da criança, e o corpo da criança começa a aquecer. Mas a criança não reviveu. E ele novamente continua orando, clamando, guerreando, em silêncio, só, sem interferência, sem críticas, sem dúvidas, sem risadas. E aí ele dita novamente, e a Bíblia diz que a criança volta a viver. E ele faz o processo, chama o seu servo, que chama aquela mulher, e aquela mulher recebe o seu filho de volta. Essa história, muitos de vocês já sabem, quase todos. Quando você está num lugar fechado, quando você chega na sua casa e você busca a Deus, você constrói altares. Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você desliga das coisas externas, dos problemas, porque eu não sei se é só eu, mas quando eu estou orando, eu começo a lembrar da conta que eu tenho que pagar. Começa a vir: meu Deus, eu tenho que resolver um negócio. Fulano vai vir aqui. O cara vai vir arrumar tal coisa. Lá na igreja aconteceu isso. Vai passar, vai chegar o culto, tem que arrumar isso. A minha mente começa a vagar. A sua também? Ou não? Aí eu preciso me concentrar, porque eu sou humano. Aí, até o ponto da gente começar a fazer as coisas com mais conexão. E eu consigo levantar um altar dia após dia. E dia após dia eu vou construindo esse altar na minha casa. As portas fechadas, onde ninguém vê. Lá no meu ambiente de trabalho eu não como lanche porque eu estou jejuando. Lá no meu ambiente de trabalho eu me calo quando eu sou humilhado. Isso vai somando. Eu vou construindo altares. E esses altares vão sendo construídos dentro do silêncio. E esse silêncio mostra como é o meu equilíbrio. E esse silêncio mostra como é o meu nível de maturidade. Como é o meu nível de maturidade. E através dessa edificação desse altar eu consigo alcançar o coração de Deus. Porque a semente que aquela mulher plantou em oferecer naquela casa um quarto, algo que
ajudaria com que o evangelho fosse propagado? Porque existem várias formas da gente fazer e honrar a Deus, não é só com dinheiro. Se você vir aqui arrumar essas cadeiras, você está ajudando. Se você cuidar das crianças, cuidar da porta, cuidar de alguém, orar por alguém, está somando. Aquela semente daquela mulher somou. E por isso que ela sabia qual era o direito dela. Foi por isso que ela entendeu qual era o propósito de vida dela. Não é possível que Deus me prometeu um filho para ele morrer tão novo assim. Não é possível que a alegria é tão passageira assim na minha vida e que meu filho vai morrer tão cedo assim. A porta fechada, o silêncio, porque muitas vezes nós não conseguimos filtrar aquilo que nós recebemos das pessoas. Já vi gente criticando. Quantas vezes? Não abre não. Já vi gente no comércio falar assim, não abre não, não investe não, está em crise. E a pessoa investiu e deu certo, está bem, sabia? Já vi muita gente negativa, a célula não dá certo não. A igreja é muito cansativa, não precisa ir todos os dias no culto. Não precisa dizimar não, é 10%, é muito alto. Aí você paga mais imposto de renda, vai uma pancada aí. Daqui a pouquinho você recebe e não faz nada. Já ouvi gente dizer isso. Para que ofertar? Para que investir no reino? Amados, ninguém vê o que você oferta, o seu trabalho voluntário na igreja, o que você dizima. Ninguém vê a sua oração, ninguém vê. Se nós não tivermos esse altar construído, o dia mal chega e nós não sabemos como lidar. Se eu não tiver essa maturidade, o dia mal vai chegar para todos nós. Tem dia que a gente está cansado, desanimado, tem dia que a gente quer chutar o pau da barraca, quer desistir. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê o milagre, a gente vê o que Ele fez. E a gente muitas vezes se esquece de onde Ele saiu. Se você voltar no livro de 2 Reis, capítulo 4, eu acho que do início, 1 ao 8, vai contar daquela mulher que o seu marido era servo, ajudante de Eliseu, e ele morreu. E aquela mulher chega a Eliseu e diz: Eliseu, eu estou com um problema. Por quê? Porque o meu marido faleceu, ele servia junto com o senhor, estava ali junto, e agora eu descobri que ele devia muito, e um dos seus credores veio receber, mas eu não tenho dinheiro. E como era de costume naquela época, levava os filhos para ser escravo. Então aquela mulher fala: mas eu não sei o que eu vou fazer. Então eles querem levar meu filho, meus dois filhos, se não estiver enganado, como escravo. Aí Eliseu pergunta: o que é que você tem? Ela diz: azeite. Amados, ela só tinha azeite. Talvez o que eu tenho é um dom de tocar. O que eu tenho é um dom de orar. Talvez o meu dom é de ficar na porta. Talvez o meu dom é de interceder, é de liderar uma célula. Talvez o meu dom é como aquela mulher de ser hospitaleira, abrir a porta da minha casa para receber um famílias à mesa, receber uma célula, receber alguma coisa. Talvez o meu dom é colocar a mão no bolso e tirar um dinheiro e ofertar para a igreja, ofertar na vida de alguém que está precisando. Existe algo, mas aquela mulher só tinha azeite. O que Eliseu disse? Então vá, pede as vasilhas para os vizinhos, tudo que você conseguir, o máximo que você conseguir, vá para a sua casa, feche a porta. A Bíblia está dizendo que ela falou: feche a porta. Sabe por quê? Porque senão ela teria interferência. As pessoas iriam duvidar. Porque a promessa não era para os vizinhos, a promessa era para ela. A promessa daquela casa, daquela criança morta, era para aquela casa.
A promessa é para nós. Mas o que é que está tirando o meu foco do propósito? O que é que está fazendo com que o meu azeite não se multiplique? O que é que eu estou fazendo que eu não estou entendendo? Porque as coisas não estão prosperando, crescendo. Deus me deu talentos, me tirou de um lugar ruim, me tirou talvez da bebida, da vida, desse mundão, e hoje eu estou bem, mas está faltando algo. O que está faltando? E a Bíblia diz que aquela mulher foi para casa, fechou as portas e começou a encher os azeites, e começou as vasilhas, e ela ia colocando, depois ela vendeu todas aqueles azeites e pagou a dívida. Que dívida você tem? Qual é a sua dívida? Eu tenho uma dívida, você também tem. Tem alguma coisa que ainda não aconteceu? Porque está faltando crer. Está faltando entender quem é o provedor. Quem é o que traz o resultado. E nisso eu estou perdendo tempo ouvindo os irmãos que nem ora. Que não está nem aí. Eu perco tempo. Enquanto eu ouvia gente que não me acrescentava, eu ficava mal. Hoje eu ouço gente que não me acrescenta, mas eu ouço e deixo para lá. Não me abala. E você é assim, a gente administra no ambiente de trabalho a mesma coisa. Eu sei como que é. No começo te abala, depois você está nem aí. Dane-se, né? Desculpa a palavra, dane-se. O meu tá vindo todo mês. Eu lembro, nossa, e era só 10 pessoas, eu trabalhava no cartório, era só 10 pessoas só, e dava um converseiro, entendeu? Até o ar-condicionado dava converseiro. Dá, você sabe que dá, entendeu? Mas isso não desgasta, gente. Na igreja a gente é crente, e acaba tendo um ou outro desgaste. Mas eu quero que você saia daqui, toma, que o filho é teu. Lembra que a promessa é tua. Lembra que existe algo para acontecer na sua vida, mas que depende de você. Sabe por quê? Porque quem faz interferência, quem interfere na sua vida, quem interfere na sua casa, quando o problema acontecer, não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque você foi ouvir opinião de quem não te acrescentava. Quero encerrar. O louvor pode subir. É o percurso, é como nós lidamos nesse percurso que nós vamos ter resultados. Eu não posso olhar a minha vida daqui a um ano e olhar para trás e ver que estou a mesma coisa. A gente precisa melhorar. Como pessoa, como cristão, as coisas é difícil para todo mundo. Se eu contar a minha história, você contar a sua para mim, eu vou abraçar com você, vamos chorar junto. Porque todos os dias nós temos os desafios. Talvez você tenha mais do que eu. Mas o negócio é continuar no propósito. É entender que eu tenho um milagre. Eu tenho uma promessa. E eu não vou perder ela. Ela não vai morrer antes do tempo. Ela não vai morrer antes do tempo. Não é projeto de Deus os pais enterrarem os filhos. Não é. Isso não poderia acontecer naquela casa. Não poderia acontecer na casa de Jairo. Mas o milagre aconteceu.